preaching, who has studied proper books, that is preaching master is very special in this connection because when we render service, we are bonding. When we render service to someone, this is the situation. When we render service to someone, or when we accept service from someone, we are creating a bond. I mean, it's like the child is served by the mother. But it's not something funny because they are bonded. Maharaj, I'm sorry. If you can make more short phrase, he can't translate. No, he's not complaining. But he resume something. It would be better. It would be better. Okay, so philosophical questions and answers will be answered by anybody who has studied proper books. Então, perguntas e respostas filosóficas podem ser respondidas por qualquer pessoa que estudou os livros de Srila Prabhupada. If that is the case, why do we need to inquire from a spiritual master? Se esse é o caso, por que precisamos indagar para um mestre espiritual? Why do we need to approach a spiritual master? Por que precisamos nos aproximar de um mestre espiritual? Because anybody who has read philosophical books, spiritual books, Porque todo mundo que leu livros espirituais, livros filosóficos, can respond to our inquiries. pode responder as nossas perguntas. So why would Krishna say, approach a spiritual master and inquire from him? Então, por que Krishna diria, se aproxima de um mestre espiritual e indague dele? He didn't say inquire from him first, he said render service to him. E não diga apenas indague dele, mas primeiramente ele fala, preste o serviço. And you see, when you serve somebody, they will, I mean, it's like you go out of book distribution. Say, I don't know what is operational here, but in most countries, you go out of book distribution, say in America, you go out for book distribution and give a book to somebody, some responsible guy, for instance. Então, vamos supor que você está fazendo algum serviço, está servindo um mestre espiritual, você faz distribuir livros. Não sei como é a situação aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, vou dar exemplo que você entrega um livro a uma pessoa responsável. And then the next day you went there and you give him another book. No outro dia você vai e entrega outro livro. And then the next day you went to his office again and give him another book. No outro dia você vai no seu escritório e dá outro livro para ele. You're serving him. Você está servindo ele. But then the responsible person says, yes, what can I do for you? E uma pessoa responsável fala, claro, o que eu posso fazer por você? I know this book must cost you money. Sei que esses livros podem te custar dinheiro. But then what can I do to help your organization? Então o que eu posso fazer para ajudar a sua organização? Because they accepted the service and that bonding creates a mood of protection. Porque quando eles aceitaram o serviço, isso cria uma ligação de proteção, de responsabilidade. So, we need bonding in our relationships. For instance, a child and a mother, they have a bonding because the mother is always taking care of the child. Precisamos de uma conexão nos nossos relacionamentos. Por exemplo, entre uma mãe e uma filha, eles têm uma ligação entre eles. And this way, the child is dependent on the mother. Dessa maneira, o filho é dependente da mãe. Because the child accepted the service from the mother, he becomes or she becomes obligated to the mother. E porque a criança aceita o serviço da mãe, ela se torna em dívida com a mãe. Similarly, if we render service to the spiritual master, he becomes obligated to us. Se simplesmente nos prestamos serviço ao espiritual, ele nos torna endividado conosco. And what is that obligation? To deliver us from the ocean of death. E qual a obrigação dele? Nos livrar do oceano de mortos. And so I remember when we were younger, Eu me lembro quando eu era mais jovem, young brahmacharis, and Guru Maharaj used to say,
this is if you accept service from somebody, you should know you've been propositioned. Então, você deve saber que quando você presta um serviço a alguém, sabe que você foi proposto algo. Yeah, so when the spiritual master accepts the service from us, we have made a proposition to him that, look, I need your help. Protect me, give me shelter. Então, quando você presta serviço ao mestre espiritual, você está fazendo uma proposição para ela. Veja, por favor, me dê sua proteção, me dê sua ajuda. And when we render the service, before we make our humble inquiries, the spiritual master is very happy to open up and give us everything that we need. That is the power of service. E quando prestamos serviço ao mestre espiritual e fazemos essa proposição, o mestre espiritual ele abre para toda a variedade de respostas. Essa é a beleza do serviço. So, service creates a bonding. Então, o serviço cria uma ligação, um compromisso. An acceptance of service facilitates bonding. E aceitar serviço facilita um compromisso, uma ligação. So the relationship between the guru and the disciple is that of spiritual bonding. Então, a relação entre o guru e discípulo é uma relação de ligação espiritual, compromisso espiritual. And when there is service, the bonding is enhanced. Então, quando há serviço, esse compromisso ele é melhorado. So this is one of the fundamental reasons why Krishna says Tavidi Paripatena Paripatnena Sevaya. Render service to the Um dos spiritual principais master, motivos. make inquiries. Render service and make inquiries. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, você vai preste serviço, indague com submissão, mas preste o serviço. And therefore, the disciple has asked himself or herself, what is my service to my spiritual master? Então o discípulo tem que se perguntar, né, por ele, qual é o meu serviço ao meu mestre espiritual? So this is something that is very important because this is the whole foundation of our spiritual life and is the sustenance of our spiritual life. Então isso é algo muito importante porque isso é a parte mais importante da nossa vida espiritual. Essa é a base de tudo. And then one may ask, what will be the case where one does not have access to his spiritual master to be able to serve the spiritual master? E se alguém tem a dúvida de pensar, mas eu não tenho acesso ao meu mestre espiritual para servi-lo. So this is the challenge of the century, Esse é o because desafio do século. even in the case of Narada Muni, he had disciples all over the world, but he would personally visit the homes of his disciples. Esse é o desafio do século, pois até mesmo com a Narada Muni, ele tinha discípulos no mundo todo, mas ele visitava a casa de cada discípulo. He travels all over the three worlds. Ele viajava em todos os três mundos. The idea is to be able to maintain a family connectivity, a spiritual family A connectivity. ideia é manter uma conexão familiar, uma espiritual conexão familiar. And in that way, one is able to get instructions on how best to live their spiritual life, how best to render their devotional service, in what ways to utilize their talents. Então a pessoa consegue instrução de como melhor usar sua vida, como melhor praticar a vida espiritual e como melhor usar seu tempo. Because in most cases, it's only the spiritual master who is advanced in self-realization, who has the potentiality of being able to manage talent of the disciple. Porque uma qualidade do mestre espiritual é que ele tem a habilidade de manejar o talento do discípulo. So, I remember a case of one of these scientists who joined the movement. Esse é um caso de um cientista que entrou no movimento. So he was in Atlanta, in America, Ele estava num templo nos Estados Unidos. and then Prabhupada went to Atlanta. So he asked the temple president, so this scientist, is he here? The president said, yes, he stayed here. Prabhupada foi a esse templo em Atlanta e perguntou. Prabhupada perguntou: esse cientista tal, ele fica aqui no templo? So Prabhupada, what service are you giving to him? Então ele perguntou: que serviço você está dando a ele?
So we asked him to wash the dishes. Então a gente falou, nós pedimos para ele lavar a louça. Prabhupada said, so all that you know is to ask everyone to wash dishes. This is a scientist. Send him to Bhakti Swarup Damodar Swami to the Bhaktivedanta Institute. Então a única coisa que você vai fazer é mandar os outros lavar a louça, melhor você mandar ele para o Bhaktivedanta Instituto. This is called talent management. Isso se chama manejamento de talento. Prabhupada did not go to get a PhD in management in some management school. But he came from the spiritual world, so he's equipped with all the tools and strategies to manage a faith-based non-profit. Prabhupada não tem um doutorado em administração, mas já que ele veio do mundo espiritual, ele é capaz de dotar e equipar as pessoas nas suas devidas habilidades numa organização sem fins lucrativos. And so, it's understandable why we need to do that Vapu service, and of course the Vani service is also there. Então isso é importante porque precisamos fazer Vapu Service, Vapu serviço de Vapu e de Vani. And without the both services, the connection will not be the same. E sem a conexão de Vapu, a conexão pessoal não é a mesma. We see this also in a movement when those people who are really directly serving Prabhupada, they have different realizations, they have different frequency of operational bodies. Então vemos que as pessoas que serviram pessoalmente a Prabhupada, eles têm outras realizações, eles têm outra frequência que eles veem ao projeto de pregação. But it comes with also heavy challenges of getting close to the spiritual master. Então, mas isso vem com muitos desafios de como servir próximo ao mestre espiritual. It's for diehards, for people who sell their lives to the spiritual master, to be close to them, because sometimes instructions given to those devotees who are close, in close relationship with the spiritual master, serving this Lord's will. Sometimes the instructions could be very, very challenging. Então, servir o mestre espiritual presencialmente é para os cascas grossas, porque as missões que o mestre espiritual dá podem ser muito, muito, muito difíceis. But because the devotee has sold his life to his spiritual master, so Krishna also empowers him to do those difficult tasks. Mas já que o devoto entregou a sua vida para servir o mestre espiritual, o Krishna empodera essa pessoa para que ela possa satisfazer o desejo do mestre espiritual. So Prabhupada mentions in his purport O Prabhupada menciona em seu significado the need to serve the lotus feet, to serve the instructions of the spiritual. a necessidade de servir os pés de lótus e a necessidade de servir as instruções do mestre espiritual. As long as the devotee is blessed with that type of strong relationship, it's difficult for them to run into big trouble. Enquanto o devoto estiver forte, essa conexão com o mestre espiritual, é muito difícil ele cair em grandes apuros. Because they are under the watch of the spiritual master. Porque eles estão sob a vigia do mestre espiritual. And therefore, it is important for us to be able to create a mindset, a proper understanding that having a spiritual master is one thing, and executing or serving the spiritual master is an imperative part. Então é importante nós entendermos que ter um mestre espiritual e servir um mestre espiritual é um fato absoluto e imperecível. So, this verse is very similar to the verse Bhagavad Gita, conceptualization of the fact that it is better to do your own duty than to do the duty of somebody else. Então esse verso é muito parecido com o verso do Bhagavad Gita. É melhor fazer o seu dever do que o dever de outra pessoa. Your duty may be very challenging and somebody else's duty might be very easy. So, O seu dever pode ser muito desafiador, você pode mostrar talvez o dever de outra pessoa nem não tanto assim. but we don't say because, his duty is easy, let's exchange. Let me do this person's duty. Mas se você pensa, o dever dessa pessoa é mais fácil, vou fazer o dever dela.
It doesn't work like that because the spiritual master understands the potentials of each and every devotee and engages the devotee according to their potentialities. Então, mas isso não funciona porque o mestre espiritual ele entende o potencial de cada devoto e ele trabalha com o potencial de cada indivíduo. I remember when I was younger, I Me lembro was quando eu era temple jovem. president, and then we were embarking on a temple construction, and then my Guru Maharaj he comes to. There was one temple which was close to one federal university, and the temple was going down. So he asked me also to manage that temple, and it's like 3 hours. The different cities, different states, 3 hours drive, distance apart. Então eu lembro que eu era jovem, presidente de templo, e eu estava administrando a construção de um templo. E tinha outro templo que era perto de uma universidade federal, só que era 3 horas de distância da cidade que eu administrava o templo. I remember also I can tell of my own lived experience. There was a war that was going on in a neighboring, in a country, in the same region in the country, and some devotees, about 6 devotees, including one white female devotee, Srila Prabhupada disciple, 6 devotees, including that lady, was killed, and my Guru said, hey Vasudev, you go to that country and find out how the devotees really got killed. Então estava tendo uma guerra próxima do lado do meu país. E 6 devotos foram mortos, inclusive uma devota que era discípula de Srila Prabhupada. E o meu mestre espiritual falou: ei Vasudeva, vai nesse país e descubra como os devotos realmente morreram. And when I went to the neighboring country. There was a temple. Eu fui a esse país vizinho que tinha um templo. So I went to sleep overnight there before, so that my plan was the next day I'll fly into that neighboring country. Então eu ia dormir e no outro dia eu pegava um avião para esse país. War is still going on in that country. A guerra ainda estava acontecendo. But the Guru said, hey, go there and find out how the devotees go. Mas o meu guru disse, então vá lá e descubra como eles morreram. So when I went to the neighboring country, the temple president sat me down and gave me a lecture why I shouldn't go there. Então quando eu fui lá, o presidente do templo me sentou e me deu uma aula de por que eu não deveria estar ali. How if I go there, I will never return. I will get killed. E se eu fosse para lá na zona de guerra, eu nunca mais voltaria. So I told him that, that is why I signed. That is what I signed for in this movement, to die. Eu disse, mas foi por isso que eu assinei para entrar aqui nesse movimento. Por isso que eu me alistei nesse movimento. So I said, I cannot take your instructions. Então eu disse, eu não posso tomar suas instruções. I better die executing my spiritual master's instructions. Eu prefiro morrer satisfazendo os desejos do mestre espiritual. So he was shocked. Então ele estava completamente chocado. So I went there. I went into that country. I flew in a war-torn country without a return ticket. Então eu fui para esse país que estava em guerra sem um bilhete de volta. And when I make all of my investigations for a number of days, and I was to leave, I didn't have a return ticket, so I had to go into the streets to start book distribution to raise money for my ticket. Então depois de dias fazendo investigações para descobrir isso, eu não tinha nenhum dinheiro para voltar para casa. Então eu tive que fazer distribuição de livros para comprar uma passagem de voo de volta. And so sometimes people see you and they say, oh, he's so lucky. He has a PhD. He's a guru. He's a swami. He travels all over the world. Oh, he's so lucky. Então muitas pessoas pensam, ele é um guru, ele é um PhD, a vida dele é fácil, só fica de boa. But people don't know the challenges you pass through. As pessoas não sabem os desafios que você passou. What is going on? And the guru tells you, hey, go there. O que aconteceu foi o meu guru falou, vá pra lá, e eu fui. But then, I was trying to raise money to leave the country after my investigations.
Então eu estava juntando dinheiro para sair do país depois de algumas investigações. I was doing Sankirtan on the streets. Eu estava fazendo Sankirtana na rua. Even when I flew into that country, and the airport is all filled with soldiers, with armed soldiers all over the place. Quando eu cheguei no aeroporto, estava cheio de soldados armados por todos os lados. Yeah, sometimes people think, oh, spiritual life is so easy, so cheap. Muitas pensam a vida espiritual é tão fácil, é tão barato. It's not so cheap for everybody. Não é tão fácil para todo mundo. So the important thing we have to understand that. So when I was there, I was trying to raise the money to leave, to fly out. É importante And entender que quando eu estava lá juntando dinheiro para sair do país, And then my Guru Maharaj arranged for arrangement with one devotee to send him ticket money, and then I left the country. meu Guru Maharaj fez um arranjo para que eu conseguisse um bilhete de viagem. Que um devoto mandou para mim um bilhete. So to execute Guru's instructions, Então, para executar as ordens do mestre espiritual, it's not so cheap. não é tão fácil, It's not so easy. não é tão barato. Except you sacrifice, you lay your life down. Você sacrifica a sua vida e se prostra no chão. Otherwise, spiritual life would not walk. Senão a vida espiritual não vai andar. Therefore, we need to understand the general requirement for accepting a spiritual master. Portanto, temos que entender os principais requisitos para aceitar um mestre espiritual. We need to also have a comprehensive understanding of a broad-based understanding of the specific needs of the spiritual master in our lives. Devemos ter uma compreensão completa do que significa ter um mestre espiritual em nossas vidas. In all circumstances, if you've been in a medical school, you need to work under a medical profession. Seja em todas as circunstâncias, se você está numa escola de medicina, você quer ir numa clínica. Papa never found it easy to come to America to execute, to be able to implement the execution of his spiritual master's instruction. Prabhupada nunca achou fácil vir para os Estados Unidos e cumprir as ordens do seu mestre espiritual. He didn't fly to America. He came by a Jaladuta, a ship. Ele não voou para os Estados Unidos, ele veio de navio, um Jaladuta. The plane would have been maybe 16 hours or 18 hours or whatever, but the ship took a long time. He almost died on the ship. Um avião From two heart duraria, attacks. um avião duraria 16, 17 horas, mas o navio demora muito, muito mais tempo. Ele quase morreu nessa viagem, ele teve 2 ataques de coração. So it's easy to execute the instruction of the spiritual master? Então é fácil executar as instruções do mestre espiritual? I don't think so. Eu penso que não. Except for someone who is determined. A menos para alguém que seja determinado. So firm determination is required in developing a strong relationship between the Guru and the disciple. Então a determinação é essencial para criar uma boa relação guru-discípulo. Any comments? Há um comentário ou pergunta? You went to that neighbor country and discovered how the devotees got killed? Huh? You went to the neighbor country and you discovered how the devotees got killed? Yes. How was your experience in that country? Yes, a civil war was going on, and if I were those devotees, I would have left Millennium when the war started. Sorry? If I were those devotees, I would have left the country. Então, era só ter uma guerra civil. Immediately the civil war started.
E se eu fosse aqueles devotos, eu teria saído do país imediatamente quando a guerra tivesse começado. But some devotees, they're ready to take a risk. Mas alguns devotos são prontos para tomar o risco. Risk of war. Risco de guerra Very dangerous. é muito perigoso. So, I mean, for our devotees in general, I mean, it's like there was some crisis in one country. They brought that up on our meeting in Sabbath. So my suggestion was get all the devotees in that country, evacuate all of them. All of them should get out. Então aconteceu uma crise em um país e a minha sugestão foi de evacuar todos os devotos que estavam lá. Because sometimes some people they say, "Oh, Krishna is there. Let's do the service. Let's do the food for life. Let's do." There are so many people who are hungry outside there from a danger zone, and that is the place you want to go and do the service. Então numa zona de guerra, uma pessoa pode pensar, não, vamos fazer esse serviço aqui, as pessoas não vão passar fome, vamos fazer o alimento para a vida. O que ele falou? Mas tem pessoas fora da zona. Mas no, he asked me to repeat. If you can repeat what you said, please. I said that You say that there is other people. I out said of there the are other zone. people. Okay, there's a war going on in Florianopolis, and you say, "Let's go. Let's be here. Let's go anywhere." Krishna provided with some service. Let's do food for life and go to the war front and give to the soldiers and give people, feed the people. Why we have to leave? Huh? This is some service. My point is there are many people out there away from Florianopolis where there is no war. You can do the service there. Mas meu ponto é que mesmo sendo uma guerra no país, você está pensando em entregar marmita para os soldados e para ajudar as pessoas. Existem muitas pessoas também que vivem fora dessa zona de guerra que você poderia ajudar. See, when I came to Argentina, you know what one devotee said? He's a professor. He said, Maharaj, oh, it's very good that you are here. I said, why is it very good? He said, because we don't know the fate of America. There's a heavy election coming up on the 5th of November. We don't know what is going to happen. Então, eu estava na Argentina e o Devoto me disse, professor, Maharaj, é muito bom que você veio aqui. Eu perguntei, ué, por quê? Porque vai ter uma grande eleição aqui e no final de novembro e ninguém sabe o que vai acontecer depois. Because some people were thinking if Trump loses, he might create a war or some insurrection again, you know. Algumas pessoas pensavam que se Trump vencesse nos Estados Unidos em novembro, ele poderia criar uma insurreição, algo do tipo. So when I came to Argentina, he was just so happy that, oh, your life is safe. I said, what do you mean? Então ele falou, quando eu vim pro Argentina, ele falou, pô, que bom que o senhor veio, Maharaj, sua visita é essencial. Well, America is far more organized than that. They don't have to die because of a single politician. O América é muito mais organizado do que isso, eles não precisam morrer só por causa de um político. Anyway, people tend to relate situations based on their own local experience in the developing countries. Então as pessoas tentam projetar o que acontece nos países de primeiro mundo do que os países que acontecem em países subdesenvolvidos. So I stayed there. I stayed in one devotee's home and was going out practically every day to go to different places where the devotees got killed. What happened before they came and picked them up and shot them. Então eu fiquei na casa de um devoto lá na zona de guerra e eu ia todo dia visitar vários locais para saber como os devotos foram mortos. So it was a traumatizing service. Então foi um serviço traumático. You have to dig back all of this trauma that people have passed through experiencing the killing of devotees. Então foi um serviço muito traumático ter ido nesse país e ter que descobrir como foi o assassinato desses devotos. So yeah, it was tough lived experience. Então foi uma experiência muito difícil de se lidar. And the war in our country is over.
A guerra nesse país acabou, está tudo mais calmo lá. All right. Any other comments or questions? Um comentário, pergunta? He asked which country was it? Oh, that was Liberia. Isso era Libéria, Liberia, West Africa. na África Ocidental. No oeste. They have peace now. Eles estão em paz agora. Yes, she wants to ask a question. Para quem não mora no Brasil, tem alguma frequência que a pessoa pode vir assim e, tipo, não fala rotina. Ela pode conhecer casa para conhecer a trabalho. For people who doesn't live in the temple, Huh? for people who doesn't live in the temple, how can he create a routine to reconcile work, professional life, and coming frequently to the temple to do service? Okay. You see, in most cases, that's a nice question. Então veja bem, na maioria dos casos, isso é uma boa pergunta. In most cases, about 90% or even more of the people they live outside. Only few people live in the Na temple. maioria dos casos, 90% das pessoas moram fora do templo. And the people who live outside, they are either working or schooling. As pessoas que moram fora do templo estão trabalhando ou estão estudando. And the way to be able to balance work, their individual sadhana and service E o jeito de equilibrar trabalho, sadhana individual e serviço could be challenging, pode ser desafiador. especially if the person is working 5 days in a week. Principalmente se a pessoa trabalha 5 dias por semana. I mean, all the weekend he might be free. Talvez todo final de semana ele fique livre. But then they have to liaise with the temple management to see what service they can do during the weekend. Então ele deve falar com a divisão do templo para saber que serviço ele pode fazer no final de semana. The number of temples I've been to, the people who are coming to do pujari services during the weekend are mostly people who are working out. Muitas vezes eu vejo em templos que as pessoas vêm fazer serviço de pujari no final de semana, são pessoas que moram fora. In America, people drive sometimes for more than 2 hours from one place to the other to come to one temple, just to come and render service. Nos Estados Unidos, as pessoas viajam de carro e até 1 ou 2 horas apenas para ir prestar serviço. And especially when someone is initiated, they need to understand that the relationship is consolidated and sustained through service. Especialmente quando alguém é iniciado, ela entende que a relação é sustentada e cultivada pelo serviço. And the way to make it easy, Do jeito de especially fazer in this fácil, age of digital culture, is the age of smartphones and internet. The easiest way to be able to integrate work, service, devotional service, and sadhana is effective time management. então o jeito, principalmente nessa era moderna de celulares, smartphones, de balancear sadhana, serviço e o trabalho, é você manejar seu tempo. We have 24 hours of the day, but in most cases we are very good in abusing time. Nós temos 24 horas no dia e a maioria da parte do tempo nós estamos abusando do nosso tempo, desperdiçando ele. We don't use our time wisely, and therefore we complain we don't have the time. Nós usamos esse tempo de maneira sábia, portanto reclamamos que não temos tempo. We have the time, we just don't use it effectively. Nós temos tempo, só não usamos ele de maneira efetiva. We don't manage the time effectively. Nós não administramos o tempo de maneira efetiva. The solution is effective time management. Então a solução é usar o tempo de maneira efetiva. Got it? All right. In the absence of any other comments, we'd like to join this class. Na falta de perguntas, vamos acabar com essa aula. Pequenininho. Huh? He asked if he can do a little question. He asked if he can do a little question. Então, recentemente eu estava ouvindo uma aula. Não foi recentemente.
Foi quando eu estava estudando por Ramanava, eu ouvi uma aula que falava sobre Hanuman ser o acharya de Dasya Rasa. So I was listening to a class and he heard that Hanuman is the Acharya of Dasya Rasa. E essa não Dasya Rasa, mas dos 9 processos de Bhakti, ele é acharya de Dasya. Not Dasya Rasa, but of the 90 process of Bhakti, he's the Acharya of Dasya. E aí falava que ele era acharya de Dasya porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa para o Sr. Rama. He said that he was a Acharya of Dasya because he could do everything for Lord Rama. Então ele lutava na guerra, ele buscava medicina para Lakshmana, e mesmo quando não tinha nada para fazer, ele ficava usando o rabo dele como chamara para Rama. So he fight in the war, he collect medicines, and then was nothing to do. He used his tail as a chamara. Então, nessa aula que eu ouvi, falava sobre isso, e então eu vejo que é muito legal a gente ser engajado de acordo com as nossas propensões, mas também é muito bom nós recebermos um treinamento para estar disposto a fazer qualquer coisa para o mestre espiritual. So I think it's very good to be engaged in something that we like, but I think it's also great to be trained to do anything that is necessary. Se o Maharaj poderia comentar. So if you could comment on that topic. A devotee is someone who can do anything and everything. O devoto é alguém que pode fazer tudo e qualquer coisa. But the point of Prabhupada is that someone, just a scholar, he has a special talent. He should not be sent to go and wash dishes. He should send them to a place. You see, in management science, managing big organizations, what promotes high performance and innovation is effective talent management. Mas a filosofia de Srila Prabhupada é que, por exemplo, um acadêmico não deve ser ocupado em ficar só lavando louça. Ele tem que ser ocupado na sua profissão. E se vê até em grandes companhias, se você quer gerar alta performance e rendimento e produtividade, inovação, você aplica a pessoa na área que ela tem propensão. Anybody can do dishwashing. Todo mundo pode lavar louça. Not everyone can serve in the Bhaktivedanta Institute. That is only for PhDs. Nem todo mundo pode trabalhar no Instituto Bhaktivedanta. Isso é só para doutorados. So why would he engage a PhD in going to wash dishes when he can do a bigger service for the society? Então por que ele engajaria um PhD em fazer serviço de lavar louça, quando ele poderia fazer um serviço muito maior para a sociedade? Most of us, we can do anything. A maioria de nós pode fazer tudo. I was trained as a pujari. I served as a pujari. Even when I was doing my academic preaching, I served as a pujari. So Como pujari, até quando eu estava fazendo meu treinamento acadêmico, eu servia como pujari. I've served as a temple president. I've served as a regional secretary. But the important thing is that anybody can do any of these things. Você via como presidente de templo, você via como secretário regional, mas o ponto é que todo mundo pode fazer essas coisas. And therefore, my spiritual master told me, "Hey, Vasudeva, go and preach to the professors." Por isso o mestre espiritual falou e disse: Ei, Vasudeva, vá pregar para os professores universitários. Everybody cannot go and preach to professors. Nem todas as pessoas podem pregar aos universitários. You have to have special skills. Tem que ter habilidades especiais. So, yes, we are trained to do everything and anything, Então, sim, somos treinados para fazer tudo. but for the purpose of high performance and high productivity. Mas para o propósito de conseguir uma boa performance e produtividade, We need to engage people who have special talents to do special things for the betterment of the society. precisamos engajar as pessoas que têm habilidades especiais e fazer serviços especiais para que possam fazer um melhor serviço à sociedade. Thank you. Okay, we have to stop there. Tudo bem, temos que parar agora. So, Prabhupada, okay, just- Yeah.
Santidade Bhaktivinoda Swami Maharaj ki Jai. Baladev Smat Badra Maharani ki Jai, Sri Sri Garantai Paramakaruna ki Jai, Shrimati Tulasdevi Maharani ki Jai.